nessa aula você vai aprender a resolver passo a passo, bem detalhado, a questão de número 144 da prova verde do Enem. Já começa a aula dando aquele like e se inscreva no canal. E como eu resolvo uma questão do Enem, de uma prova, de um vestibular? Então você sempre começa, é a minha dica, tá? Sempre começa pelo comando da questão. O que é o comando da questão, Giz? É aquela ação que ele está mandando você executar para encontrar a resposta, né? Para trazer a resposta para ele. E nem sempre esse comando está ali antes das alternativas. Toma cuidado. Às vezes ele pode estar junto com o texto do enunciado, às vezes ele pode estar na imagem, vinculado com a imagem, depende de caso a caso. Então, se você olhar aqui e começar pelo comando e achar que o comando é aqui, ó, as posições indicadas pelo estudante, isso não é um comando, ele não está mandando, não está me perguntando, ó, qual é, ou encontre, ou faça, ou determine, não é. Então, aqui eu sei que eu preciso saber as posições, daí, pensando nas posições, eu já olho que eu tenho uma imagem, e eu já olho ali para a imagem e vejo que tem uma máquina ali de caça-números, porque está pegando numerinhos ali no visor. Então, eu já vou pensando. Então, quer dizer que eu vou ter que ir lá para a imagem, porque essa fala dessas posições indicadas aqui não me ajudou em nada. Então, ela não vai ser o meu comando, porque ele não manda eu fazer alguma coisa, né? E aí, eu vou lá para a imagem. Olhando ali para a imagem, tem ali, ó, em cima, encontre 3 quantidades iguais. Opa, tá mandando eu fazer uma ação que é de encontrar 3 quantidades iguais. E eu olho para a máquina agora, eu vejo vários números e cada número está em um formato diferente. E às vezes tem alguns números ali que, por mais que estão escritos de uma forma diferente, eles vão representar a mesma quantidade. Por exemplo, só um lembrete, tá? De números que estão escritos na forma diferente, mas que representam a mesma quantidade. O 4 e, por exemplo, 2 elevado a 2 são 2 números que representam a mesma quantidade, mas estão escritos em formas diferentes. Tá vendo? Então, eu tenho que começar a observar isso. Mas, Giz, como que eu sei nessa questão o que eu vou fazer? Você deve pegar, então, cada número para saber quem vai ser igual a quem. E observando ali, você deve saber, o que você deve dominar, né? Você deve saber sobre números racionais aqui para esse tipo de questão. Então, nós temos essas aulas com as operações, como transformar, como simplificar todas para que você possa relembrar. Porque, gente, você precisa sempre praticar, né? Não basta só ler e pronto, você precisa praticar. A matemática exige a prática, né? E a prática leva à perfeição. Você vai pegando o jeito daí. E tem a playlist também das questões sobre números racionais, sobre todo esse conteúdo envolvendo números racionais. Tá, então vamos lá. Encontre 3 quantidades iguais. Aí o aluno vem aqui e fala, tá fácil. Esse daqui, A1, o visor 2, que tem aquele 4 com a fração meio, o outro tem a 4 com a fração meio um pouquinho mais em cima, e tem esse 4,5, porque eu sei que quando é vírgula 5 está representando a metade. Aqui é metade, aqui é metade. E o aluno vai e assinala que é a alternativa que tem A1, A2, ó, A1, A2 e A5, porque o aluno foi de cara ali, foi com muita sede ao pote e vai errar. E aí, por sua sorte, não tem essa opção ali nas alternativas, não tem A1, A2 e A5, né? Então aí por sorte, mas senão o aluno ia direitinho nessa. Toma muito cuidado então. Vou fazer o seguinte, vou explicar uma a uma para você ir entendendo então. Então, na 1, ele tem ali, não sei se você observou, 4 e essa fração meio um pouco mais elevado, né? Então, quer dizer que eu tenho aqui uma potência com expoente fracionário, é uma fração no expoente. E para transformar isso aqui, vamos pensar num número sem ser fração no expoente e tal? Quando eu tenho a fração no expoente, eu sei que refere-se à raiz, tá? Eu escrevo aqui um radical. Aí esse número 4 vem aqui no radicando, vem aqui dentro
da raiz, do radical que a gente fala. E daí, esse expoente vai ser assim, ó, vamos pensar a técnica, quem tá na sombra, porque esse 2 aqui, ele tá debaixo do tracinho ali, vamos pensar que ele tá na sombra. Quem tá na sombra vai para o Sol, imagina que tem um Sol aqui, esse 2 foi para o Sol. E o 1 aqui, que tá no Sol já, ele vai para a sombra. Então, aqui ficou nada mais, nada menos que a raiz quadrada de 4, porque o índice 2 eu não preciso escrever, eu oculto. Esse expoente 1 vai dar o mesmo resultado, também oculto. Raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, essa representação no visor 1 é a mesma coisa que o número 2. Muito bem. Vamos para a representação 2. Então, aqui ficou 2. Eu vou colocar aqui, ó, 2. Representação 2, eu tenho 4 e você viu que a fração agora está bem no meio do número, não está elevado. Você tem que prestar atenção nessas diferenças. Como está no meio do número, refere-se a uma fração na sua forma mista. Que é o que a fração na sua forma mista? É um número com uma fração. Até a gente fala número misto, né? Que seria número com fração na mesma representação. Como que eu transformo agora um número na sua forma mista em um número normal ou em uma fração apenas, não tirando a forma mista? Então, você vai fazer assim. Técnicas, tá bom, gente? Lembra que eu sempre falo que é importante saber as técnicas básicas da matemática. Isso que eu resolvi aqui em cima, ó, de colocar no radical do Sol para a sombra, é uma técnica que a gente aprende para facilitar os cálculos. E aqui também, vou falar outra técnica para vocês. Então, eu copio o denominador, que é 2, ele copia aqui, ó, se repete. E para encontrar o numerador, eu faço assim, ó. Eu pego esse 2zinho, multiplico com esse 4. 2 vezes 4, que dá 8. E daí eu somo esse 8 com 1 aqui de cima. 8 mais 1, 9. Ó, ficou então agora a fração 9 meios. Ah, Giz, mas eu sei que 9 meios é esse 4 com esse meio ali, tá bom? Mas eu queria mostrar para você como que faz essa transformação. E eu sei o quê? Que 9 meios, a metade de 9 é o quê? A metade de 9 é 4,5. É 4,5. Então, você podia já ter observado aqui, né? Essa fração com o número 4 inteiros e essa fração representando o meio, que é o 0,5, é o nosso 4,5. Não precisava passar por esses passos que eu expliquei, mas lembrando que eu estou fazendo lembretes. Lembrando que eu faço lembretes. Ok. Então, aqui eu tenho na 2 que essa representação é de 4,5. Na 3, eu tenho ali 10/45. Será que eu consigo chegar em 4,5 também? Se fosse ao contrário, se fosse 45 décimos, lembra da técnica de quando a gente divide um número por 10? A vírgula desloca-se, como é 10, é um zero, então uma casa para o lado esquerdo. Então aqui era 45, a vírgula está escondida aqui quando não tem, ele viria uma casa. Aí ficaria 4,5, mas não é, né? Pena. Não é 45 por 10, e sim 10 por 45. Então, preciso fazer talvez uma simplificação aqui, ó. Vamos simplificar essa fração. Dá para simplificar ambos por 5. Lembrando que a simplificação de frações, você deve dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? 10 dividido por 5 vai ser 2. E 45 dividido por 5 vai ser 9, ó. Ó, tá vendo que tá dando o contrário dessa aqui, ó? Então, já vi que aqui elas não são iguais. Vamos tirar daqui a relação. Então, eu sei que aqui no 3, no visor 3, a representação ali é 2 nonos, simplificado. Na 4 agora, gente, na 4, eu tenho 18 quartos, uma fração que pode ser simplificada. Então, eu posso vir aqui e dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, que não precisa necessariamente ser primo, tá? Os alunos perguntam sempre, precisa ser primo? Não, pode ser um número qualquer sem ser primo. Então, tem que ser inteiro, tá? 18, dá para dividir por 2. E 4 também dá para dividir por 2. Se eu dividir 18 por 2, dá 9. E 4 por 2 dá 2. Olha uma coisa, olha uma coisa.
9/2, né? E aqui, o que eu tive aqui também, ó, 9/2. Então, a importância de ficar escrevendo os números nas suas várias formas para a gente ficar analisando. Então, já encontrei 2 que são iguais. Então, essa 4 aqui, ela tem a representação de 9/2. Muito bem. E agora vamos para 5. Opa, na 5 ali, se você observar no visor do 5, ali já está escrito 4,5 para a gente. E eu já sei o que? Quando eu fui lá na transformação do visor 2, eu já havia feito que 9/2 era igual a 4,5. Então, eu já encontrei o terceiro número que é igual. Então, esse 9/2 representa 4,5. 9/2 que é 4,5 e aqui o próprio 4,5. Então, seria o visor 2, o visor 4 e o visor 5. 2, 4 e 5. 2, 4 e 5, que seria a nossa alternativa de letra B. Ah, Giz, mas por que o 6 ali, aquele visor 6 que está representando 4/5 não é? Porque 4/5, se você transformar ali em um número decimal, talvez, vai ficar o quê? Ó, 4 dividido por 5. E 4 dividido por 5 não dá. Então, você coloca 0, e transforma esse 4 em 40 décimos. Aí fica 8, ó. Então, 8 vezes 5, 40, resta o 0. Então, 4/5 é a mesma coisa que o número decimal 0,8, que não é o 4,5 que a gente já havia encontrado. Então, você viu aqui, em cada número que eu tinha escrito de um formato, uma forma diferente, ele leva a um resultado, e às vezes o resultado pode ser o mesmo. Então, tem que ficar bem atento a essas técnicas de como transformar, como escrever um número que está em fração em decimal, ou a fração mista em um número decimal. Presta bem atenção nessas técnicas, que revise bastante esses conteúdos de números racionais. E você viu que é importante, eu não precisei ler toda a questão, porque eu sabia que ela ia me situar, só com a imagem eu já consegui encontrar a estratégia, a imagem e o comando que estava ali em cima dessa imagem. E me conta se você conseguiu entender. Claro que também outra coisa, né, gente? Nós precisamos sempre de tempo. Aqui eu fui resolvendo um a um para você ir entendendo por que era determinada o número ou porque não era determinado o número, né? Aqui é para você entender, para você ir praticando os passo a passo aqui, bem detalhado. Mas na hora a gente precisa de tempo. E quando você pratica bastante, você consegue pegar o jeito e daí você poupa o seu tempo. E por falar em praticar, eu vou deixar aqui a indicação da playlist com a resolução das questões da prova do Enem, da prova verde do Enem, para você ir vendo passo a passo essas resoluções, quais conteúdos você precisa ir estudando, que sempre tem um padrão nessas questões. As técnicas básicas da matemática também sempre importante, então deixa a playlist para você. E se você precisar de um conteúdo determinado para estudar, digita o nome desse conteúdo e giz com giz para você pegar aquela aula e arrasar na sua prova. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!